Uma das maiores franquias de todos os tempos, com mais de 70 jogos, obviamente contando os spin-off lançados até hoje. Vamos deixar de lado toda essa formalidade, essa é minha franquia favorita de todos os tempos. Conheci pelo anime, mais especificamente o de Diamante e Pérola, e, bom, eu sei que vocês não estão aqui para saber da minha vida. Bom dia, me chamo Shihiro e hoje falaremos do primeiro jogo dessa franquia. Lançado em fevereiro de 1996, tendo exatamente 29 anos de idade, Pokémon Red. Não foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, apesar de ter a fita original, entre muitas aspas, do jogo. Possuindo os primeiros 150 monstrinhos, a gente não pode contar o 1000, né? Iniciais da franquia, vamos entrar na parede Red e explorar Kanto. Mas antes de irmos, já digo que não sou o maior fã de Kanto, então eu vou tentar não xingar muito o jogo. E às vezes eu vou comparar com Fire Red, mesmo eu achando isso meio injusto, já que são 10 anos de diferença de um jogo pro outro. A gameplay de Pokémon pode ser resumida como andar e apertar A, nesse primeiro jogo principalmente. Mas antes de começarmos a falar do jogo, vamos nomear nosso rival. Eu botei o nome dele de Roblox, eu não pensei muito bem na hora, eu só botei Roblox e botei meu nome de Xê. O jogo começa com o nosso personagem acordando em seu quarto. A gente fala com nossa mãe e começamos o dia indo para fora de casa. Como somos rebeldes, vamos até o Mato Alto, onde o professor Caralho nos chama e nos leva até o laboratório dele, onde lá encontramos o Roblox pela primeira vez. O professor Carvalho fala que deveremos escolher nosso inicial, tendo Charmander, Bulbasauro e Squirtle. Eu escolhi o Bulbasauro, porque ele é o melhor do mundo. E logo depois a gente tem nossa primeira batalha contra o rival. Como é de conhecimento geral, Pokémon é um jogo de turno, onde temos ataques físicos e especiais. Até a terceira geração tem tipos de dano físico, como fogo sendo especial e normal sendo físico. Aí na tela eu vou botar uma tabela bem simples explicando como são os ataques, o que cada tipo dá. Outra mecânica do jogo é o super efetivo. Isso aqui é o básico: o fogo dá super efetivo em planta, planta dá super efetivo em água e água bate em fogo. E até temos a imunidade, que aqui, se eu não me engano, na primeira geração só vamos ter normal e fantasma, eu acho, e voador e ground. Além de ter bem menos ataques, a primeira geração tem bastante peculiaridades, como não existe 100% de precisão. E alguns super efetivos estão trocados, como o psíquico não toma super efetivo de fantasma nem de inseto. Isso é meio bizarro de se ver assim no jogo. Então, nosso rival, pegamos e entregamos o pacote do professor Carvalho. Assim podemos começar de verdade o jogo, sendo liberto entre muitas aspas, mundo aberto. Como dito antes, a gameplay de Pokémon consiste em andar e spamar o botão A. Já que você chega em um certo ponto, principalmente nesse jogo aqui, onde o seu Pokémon vai sair explodindo qualquer coisa que vê pela frente. Isso não é demérito do jogo, e sim foi bastante minha culpa, já que eu tava usando o meu Pokémon Nidoking pra tudo, em todas as lutas, então deixei o jogo bem tranquilo. A movimentação desse jogo, em comparação com a do Fire Red, é deveras limitada, já que lá a gente tem um botão de correr e aqui não temos. Também o jogo é bem mais lento, obviamente por limitações do Game Boy e da época. Em comparação com o Fire Red, as dungeons desse jogo também são bem pequenas, como o Rock Tunnel, que aqui é minúsculo em comparação ao Fire Red. Tem bem menos treinadores e o spawn de Pokémon aqui é justo, já que não tem como tu andar 2 passos e spawnar um Pokémon. Pelo menos isso nunca aconteceu comigo. Aqui, em minha opinião, tem o ponto mais chato do jogo, o ponto que mais me irrita é que o inventário desse jogo é extremamente limitado. O jogo acaba te quebrando as pernas por causa que quando você vai ficar ganhando item chave, você não pode ficar dropando ele, já que eles são itens chaves e poderia dar algum tipo de soft lock. Mas aqui você tem tipo 5 slots para item seu e o resto é tudo de item chave.
Eu não sei se na segunda geração vai ser assim, já que eu não joguei eles, mas a partir da terceira geração a bag já foi trocada para ter bem mais espaços, assim deixando você menos frustrado por falta de item. Mas como é um jogo de Game Boy, não tem como eu ficar batendo muito nessa tecla, já que eu acho que o roteador de internet aqui de casa deve ser mais forte do que o Game Boy. Outro problema meio chatinho que temos no jogo são os HMs, que eles também vão ocupar muito espaço no seu inventário. Eu vou dar um breve resumo sobre eles, que temos o Fly, que usamos para ir em regiões que já passamos pelo mapa. Aqui nesse jogo a gente não tem controle nenhum sobre ele, então eu fico apertando para cima aleatoriamente até ir na cidade que eu quero. Outro que é muito importante é o Surf, que permite andar sobre a água, e também temos o Cut, que a gente vai usar para cortar e abrir espaço no mapa. Para finalizar, temos o Strange. Eu vou ter pouquíssimas cenas com o Strange, já que vai ter um problema futuro que vai me impedir de usar isso. Ele vai servir para empurrarmos pedras, e só vamos usar ele realmente na última dungeon do jogo. Para a época, o mapa do jogo é incrível, basicamente não mudou nada do remake pro original, apenas alguns lugares novos, mas a essência continua a mesma. Começamos nossa jornada em Pallet, servindo como link entre a primeira e a, entre aspas, última cidade do jogo, levando tanto para Cinnabar quanto para Viridian. Viridian tal, ao mesmo tempo que é a primeira cidade do jogo, a gente pode considerar a última, já que é aqui que a gente tem a sede do último ginásio e da Liga Pokémon. Ela também lembra para a primeira dungeon do jogo, que é a Viridian Forest, onde vamos encontrar alguns pequenos insetos. Eu vou chamar de dungeon, já que eu pesquisei e que o nome dessas zonas onde temos muita batalha com o treinador e um spawn rate Pokémon mais alto pode ser considerado sim dungeon, só para caso alguém não goste do jeito que eu tô falando. Terminando de derrotar o último treinador de Viridian Forest, abre espaço para Pilter, onde é o lar do primeiro ginásio. Aqui também tem um museu, mas eu acho que ninguém vai pro museu, acho que ninguém visitou esse local aqui nesse jogo. O líder que enfrentamos é o Brock. O ginásio dele não tem nenhum tipo de puzzle, só tem esse garoto aí que tem os dois Pokémon. A gente atropela ele com o Bassauro e explode o Brock. Assim, abrindo espaço para continuarmos até o Monte Lua, que é uma dungeon bem grande. E aqui tem algumas boss fights, como o Nerd, que quando derrotamos ele ganhamos um fóssil. E também aqui vamos encontrar pela primeira vez a equipe Rocket, que são os vilões principais do jogo. Aqui temos diversos caminhos para seguir, mas aqui já está decorado, então eu vou no caminho direto para ralar o mais rápido possível dessa caverna. A caverna liga diretamente com Cerulean, que tem uma loja de bicicletas, um ginásio. O ginásio aqui é do tipo água e não tem puzzle. A gente só sai reto, derrota 3 treinadores e podemos enfrentar a Misha. Eu diria que ela tem os Pokémon muito fortes, mas o Bulbasauro acaba queijando esse ginásio com facilidade. Aqui temos a primeira luta contra nosso rival, o Roblox. A primeira luta eu quero falar fora do início do jogo. E também a gente tem uma ponte onde vamos enfrentar diversos treinadores, para no final recebermos uma oferta de emprego, um Nugget da Sadia e uma Honda Civic 360 cilindradas. Diferente do seu remake, possui uma falsa escolha sobre isso, aqui o cara apenas fica perturbando a gente para aceitar se juntar à equipe Rocket, mas não tem como aceitar, então infelizmente a gente nega. Ao cruzarmos a ponte, temos outra série de batalhas consecutivas que nos leva até um furry bizarro, que nos entrega uma passagem pro cruzeiro em troca de nunca falar sobre ele se vestir de Pokémon. Então a gente volta para Cerulean, onde impedimos um roubo batendo no ladrão e não dá para devolver o TM que a gente pega dele. Então a gente bate no ladrão, rouba o ladrão e vamos embora até o navio, onde vamos encontrar o Roblox. A gente vai bater nele, acabando infelizmente matando o seu Raticate.
Apesar de ter falado isso num tom meio humorístico, tem uma teoria que muita gente leva a sério sobre a gente ter matado o Raticate. Eu não acho que isso faça muito sentido. Provavelmente ele só largou o Raticate por causa que o Raticate é um Pokémon bem meme. Mas no nosso próximo encontro com ele dá mais fortes indícios para essa teoria. Assim podendo botar mais um crime na nossa lista. Mas para equilibrar o karma, a gente salva o capitão do navio que estava se engasgando e vamos até o ginásio do LT Surge, onde eu tava fazendo um puzzle que crashou o jogo. Uma coisa, esse puzzle do ginásio do LT Surge é uma merda, porque é basicamente sorte. Tu fala com esses caras aí e um deles fala: é só você apertar um dos botões. Aí o outro fala: um botão sempre vai estar perto do outro. Mas eu fiquei nisso por um tempinho chato, até a hora que eu consegui e bati nele, já que na primeira vez o jogo crashou, então foi fazer isso 2 vezes. Assim a gente derrota ele com o nosso monstro sagrado, o Nidoking, liberando espaço pra gente poder fazer o que quiser. Mas eu opto por seguir o fluxo normal do jogo, indo até Lavender. Aqui é um grande ponto do jogo, onde a partir do quarto ginásio a gente pode fazer o que quiser. A gente pode passar Celadon para Saffron ou até para Fúcsia. Tudo isso a partir de Lavender Town. Mas antes de chegarmos em Lavender Town, temos o Rock Tunnel. Aqui ele é bem menor do que no Firehead, como eu disse antes, mas eu tava com preguiça de voltar tudo só para pegar o Flash, então eu passei no escuro por 30 minutos andando nesse local, enfrentando treinadores e achando muito Pokémon que eu obviamente capturei. Aqui a gente chega em Lavender, onde é outra cidade com teoria macabra. É mais uma creepypasta do que uma teoria, que fala que se você escutar a música desse jogo, você morre. Olá, Legião do Medo. Existe uma lenda sobre uma música satânica do jogo Pokémon. Mas no momento que você escuta a música satânica do jogo Pokémon, você cagará tijolos. Bizarro. Aqui tem a Torre Pokémon, que é basicamente um cemitério. E o pessoal aqui viaja falando que o Roblox tá aqui por causa que o Raticate dele morreu. Mas estão de luto ou não, tá na hora de sair na mão com ele de novo. Ele apanha e a gente vai pra Celadon, onde temos cassinos, shoppings e velhos tarados que ficam olhando garotas pelo vidro. Eu não sei porque isso tá no jogo infantil, mas anos 90, né? Bom dia, sou eu da edição aqui, vindo falar que, como é de praxe, eu perdi uma parte do vídeo, que foi a luta contra a Erika. Então vamos fingir que Celadon não existe e vamos direto pra parte da equipe Rocket. Agora, livres, a gente vai pro hotel cassino, a gente encontra um membro da equipe Rocket, onde vamos bater nele, invadir a base deles e passar muito tempo sofrendo nesse outro puzzle gigante. Puzzle não, esse outro labirinto gigante. Que esse jogo adora ter mapas labirínticos. Onde aqui a gente encontra um Calfo que se proclama o treinador mais forte. O nome dele é Giovanni e ele é o líder da equipe Rocket. Aqui, agora que a gente derrotou ele, podemos ir para a Torre Fantasma, onde vamos libertar a alma de um Pokémon morto para o submundo. Em seguida, vamos dar suco para os guardas e ter Free Pass, liberando espaço para Saffron, onde vamos bater em mais gente, já que muita porrada consecutiva nesse final do jogo. A gente derrota a gente na torre pra ir pra Saffron, pra derrotar a gente num dojo, a gente derrota mais gente num prédio, derrota o Roblox nesse mesmo prédio, que eu fiquei 1 hora até chegar nessa parte onde eu enfrentei o Roblox pela 8ª vez. E aqui a gente enfrenta de novo o líder da equipe Rocket, o Giovanni, onde a gente dá pra ver que esse jogo gosta de repetir vilão, gosta de repetir inimigo, e vai pro ginásio bater mais puzzle insuportável, derrotar mais gente pra assim ficar livre, finalmente. A gente toca uma flauta pra acordar o Snorlax, que tá dormindo no meio da estrada. A gente bate nele pra botar ele pra dormir de novo e vamos pra Fúcsia.
Aqui é um local bem legal, onde temos zoológico, apesar de não fazer muito sentido, já que se tu sair na rua em Pokémon, tu vai encontrar Pokémon voando, Pokémon na árvore, Pokémon em tudo que é lugar, mas eles têm zoológico, né? Também temos a Zona Safari, onde vamos encontrar o Surf e uma dentadura dourada, que vai servir pra gente trocar pelo Strange. Aqui também tem o ginásio do Koga. Sou da edição de novo aqui. Yeah, adivinha quem perdeu mais uma luta? Eu perdi 2 lutas já nesse negócio. Que legal, gente. Que legal, que divertido. Bom, vamos pular pra cidade do Plane, que é a penúltima cidade onde vamos falar do jogo. Amém. Tendo coletado o Surf e o Strange, a gente voa pra Pallet, onde vamos pegar o Surf e ir até Cinnabar. Eu considero Cinnabar a última cidade do jogo, por causa que depois disso a gente vai só para uma cidade que a gente já passou. Aqui a gente vai entrar numa mansão, onde vamos descobrir a lore de um Pokémon lendário, que é a lore do Mewtwo. Ela é contada a partir de diários, mas eu não consegui ler todos porque eu estava muito focado em achar a chave secreta, que vai liberar o ginásio. Outra coisa que temos aqui é uma área para poder reviver Pokémon fóssil, que a gente pegou lá no início do jogo com aquele nerd. Eu não revivi, eu só fui enfrentar o Blaine, que é o líder de ginásio daqui, que tem uma mecânica bem legal no ginásio dele, que é uma espécie de quiz, que se a gente acertar, a gente ignora a batalha com o treinador. Mas eu tava com muita preguiça, então não li o quiz e fui enfrentar os treinadores. Eu acertei a primeira pergunta, mas as demais eu fiquei com preguiça. O Blaine é o líder de ginásio, ele é um careca cientista que trabalhou na criação do Mewtwo. Eu deixei esse contexto, por causa que foi uma das coisas que eu acho legal dessa geração, que é a lore do Mewtwo. E no remake, aqui nessa parte, a gente enfrentaria o Blaine, seria liberado e encontraria o Bill, para poder ir para uma parte onde ter umas 4 ilhas para explorar. Tanto que lá tem aquele negócio do hipno, que é bem legal. Mas daqui vamos direto para Viridian, já que é algo mais tranquilo, um jogo de Game Boy. Mas essa calvície não mente. Aqui nós enfrentamos Giovanni pela última vez, assim liberando espaço para a Liga Pokémon, e perto da entrada enfrentamos Roblox pela última vez. E bem, agora eu tenho que contar umas coisinhas. Eu disse alguns segundos atrás que a luta contra o Roblox seria a última, mesmo ele sendo o campeão. Mas meu save corrompeu, onde eu perdi depois que eu entrei na Victory Road, meu save corrompeu, e eu vou resumir brevemente os acontecimentos nesse final. Eu vou deixar uma gameplay do Firehead passando aí de fundo, que provavelmente deve ser eu, depois de atravessar muitas paredes, enfrentar o Blow. Ou o Roblox aqui. A gente vai enfrentar os 4 patetas da Elite Four, e no final a gente tem uma batalha final contra nosso rival, assim nos tornando campeões de canto. Mesmo sendo a primeira região, a Pokédex de Kanto tem 150 monstros. 151 se você contar o 1000, né, que não é acessível sem cheats. O tipo predominante da região é o tipo veneno, tendo incríveis 33 espécies, um a mais do que o tipo água, que tem 32, e 30 espécies a mais do que o tipo dragão e fantasma, que possuem 3. A região não possui designs tão criativos, né, já que é o primeiro, e como muita gente diz, fala que canta incrível e papapá. Pessoalmente acho a Pokédex meio fraquinha, mas não acho ruim, assim como toda a região. Aqui também tem Pokémons absurdos, como o Gyarados, o Nidoking, o Dragonite e até o próprio Mewtwo. Mas aqui a gente também tem umas desgraça meio... que são legaisinhas, mas são meio, sabe, sem criatividade. Tipo o Magnemite, que é só um imã. Mesmo ele sendo um dos meus favoritos da região, ele é meio sem graça. O mesmo pode-se dizer do Dito, que é uma amoeba, e o Muck, que é a mesma merda, né? Sendo bem sincero.
Como dito antes, Pokémon é minha franquia favorita. Acho que esse primeiro jogo foi muito bom pra época, tendo um mapa bem legal, com uma história que viraria padrão na franquia e 150 monstrinhos diferentes. Mesmo que temos muitos problemas, provavelmente só existindo porque eu joguei os jogos que vieram depois, como um inventário limitado, que por conta dos itens-chave se torna a pior parte do jogo. Não poder correr, mas esse problema aí é resolvido, já que a gente pega a bicicleta. E outra coisa meio chatinha é o Fly, que é horrível, mas no geral foi um bom jogo, apesar de tudo. Se fosse para recomendar algo, eu diria para você jogar o Fire Red, né, já que existe remake. Espero que o vídeo tenha sido minimamente divertido para quem assistiu, que você tenha tirado algumas risadas ou algo do tipo. Muito obrigado de verdade. Se alguém chegou até aqui, por favor, deixa um like. E se gostou muito, se inscreve. Até a próxima e vai Paysandu.